Vamos juntos, vamos ler a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, na NVI 4, versículo de número 4 também. Vamos ler juntos. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora, no mesmo livro, porém no capítulo de número 9, versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Pode deixar aí para nós. Queridos, nós estamos diante do maior referencial na Bíblia Sagrada quando se trata de uma amizade. A amizade, toda vez que a gente vai falar desse assunto, a gente tem que trazer essa história. Nós temos aqui um parâmetro de amizade que até então nunca se havia visto na Bíblia. Acredito que nunca havia existido uma amizade tão profunda entre duas pessoas como foi com Davi e Jonatas. Quando a gente faz uma imersão nesse capítulo 9, que está aí o versículo 1, a gente percebe os detalhes dessa amizade tão preciosa. Para que a gente entenda um pouco melhor a respeito disso, a gente precisa contextualizar, né? Falar um pouquinho disso antes. Quando o rei Saul assumiu o trono, ele foi o primeiro rei de Israel. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que nós temos ali os juízes, e depois o povo pede um rei, e Deus institui Saul como rei. O rei Saul tem um filho chamado Jonatas. E a Bíblia nos mostra que, ainda que Saul tenha começado bem o seu reinado, Saul foi se perdendo no meio do caminho. E o cume do coração de Saul, da degradação de Saul, foi o fato dos ciúmes que ele criou por conta de Davi. Saul nunca olhou para os seus próprios erros. Outro erro de Saul foi achar que o trono era dele, quando na verdade o trono nunca foi de ninguém, o trono sempre foi de Deus e ele dá para quem ele quer. Mas Saul achava que o trono de Israel era dele, pertencia a ele. Quando Deus percebe esse coração e suas atitudes, Deus escolhe um novo rei segundo o coração dele, do próprio Deus. E aí nós entramos aqui em 1 Samuel, capítulo 16, quando Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé, pai de Davi, e ungir Davi rei no meio dos seus irmãos. Só que essa unção foi uma unção espiritual, e não uma unção política. Por isso, ainda que Davi tenha sido ungido rei, ele não foi levado ao trono no dia seguinte. Levou pelo menos 20 anos para que ele de fato assumisse o trono, mesmo Deus já tendo ungido ele a rei. Por que levou tanto tempo? Levou tanto tempo porque tinha no trono um homem que achava que o trono era dele, Saul. E quando a gente vê ali a sequência de 1 Samuel, dá a impressão que as coisas acontecem muito rápido, porque a cada capítulo há uma nova página. No capítulo 16 de 1 Samuel, Davi é ungido rei. No capítulo 17, Davi mata o Golias e ganha por direito não pagar mais impostos e ainda casar com a filha de Saul. No capítulo 18, aí nós já temos a primeira tentativa de homicídio do rei Saul contra a vida de Davi. E vocês sabem por quê? O porquê dessa primeira tentativa? A Bíblia diz que quando eles chegaram da guerra, as mulheres cantavam músicas quando o exército voltava, uma forma de celebrar.
E quem fazia a letra das músicas eram elas mesmas. E elas fizeram uma letra de música que não agradou Saul. A letra dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Quando Saul escutou essa letra, um cara que estava completamente alucinado pelo poder e pelo orgulho, ele ficou doido. Ele falou: como assim eu matei 1000, Davi 10.000? Né? Ainda que fosse apenas um salmo, uma letra de uma música. Então, Saul já tenta matar Davi. E Jonatas, o filho de Saul, quando percebe a loucura do pai, ele se alia na alma, diz a Bíblia, a Davi. E começa então a proteger Davi. Isso é aprofundado no capítulo 19, mas no capítulo 20, Davi percebe que nunca mais ia poder dar cara para Saul. Ou seja, ia viver uma vida de fugitivo. E vai haver uma espécie de despedida entre ele e Jonatas, o seu grande amigo. E nessa despedida, diz a palavra de Deus, né, lá em 1 Samuel 20, 41, em diante ali, que eles fazem um pacto. Eles primeiro se abraçam e choram muito. E a Bíblia diz que Davi chorou muito mais. Eu tenho a impressão de que Davi sabia que talvez fosse a última vez que fosse ver Jonatas. E ali, diante do Senhor, eles fazem uma aliança. Quando uma amizade vira uma aliança, aí chegou no nível máximo. Porque uma coisa é ser amigo, outra coisa é ter aliança. Eles fazem uma aliança e um diz para o outro: o Senhor esteja entre eu e você. E é aqui que eles vão expandir a aliança e vão dizer: entre os meus filhos e os teus filhos. Quando eles apontam para a descendência, eles estão dizendo: mesmo que a gente morra, a nossa aliança vai permanecer de pé. Um altíssimo nível de amizade e de aliança. O que vai acontecer em seguida é que Davi começa a fugir, e foge durante muitos anos, de cavernas em cavernas, sempre se escapando de Saul. Mas chega um ponto em que Israel vai ter uma guerra contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer que nesse dia, nessa guerra, no apagar das luzes de 1 Samuel, lá no capítulo 31, a Bíblia diz que a guerra se agravou e os filisteus venceram a guerra e mataram no mesmo dia Saul, Jonatas e outros 2 filhos de Saul, todos no mesmo dia. Seus corpos foram pendurados nas muralhas das cidades dos filisteus. É um fim trágico, é a morte de um grande amigo. Mas a Bíblia vai revelar no primeiro versículo que eu li, que Jonatas tinha deixado um filho de 5 anos de idade. Mas Davi não sabia. Porque não tinha esse negócio de zap, nem postar no Facebook, lá na maternidade. Davi não sabia que Davi era um homem fugitivo. E sem saber, Davi agora reina primeiro em Judá, e depois Davi se torna o grande rei Davi, reinando sobre todo o Israel. O menino, quando Saul é morto, junto com os seus filhos, havia uma regra de guerra. Quando o rei era morto, os inimigos matavam toda a descendência do rei, para que ele nunca mais subisse um rei com o sangue dele. A ama, a babá do filho de Jonatas, de 5 anos, quando ouve que o pai dele morreu na guerra, o vô dele morreu na guerra, ela fica em desespero, e ela está certa. Ela pega o bebê, o menino de 5 anos, e ela decide fugir, e coloca esse menino em cima, de um cavalo, de uma mula, e na fuga, apressadamente, o menino cai dessa altura, e quando ele bate com os pés no chão, os seus pés são quebrados, provavelmente os tornozelos, de modo que, quando ele bate no chão, ele tem essa ruptura, essa quebra. E o que me chama a atenção é que, eu preciso falar isso, não existia operação de pés na época, não. Não existia ortopedista, gente. Então, com o calcanhar quebrado, com os pés quebrados, ele foi crescendo,
e aquilo virou uma grande deformidade. E aí a Bíblia diz, não eu, está escrito ali, que ele fica aleijado de ambos os pés. Davi não está sabendo da história desse menino. Um dia, Davi está lá no seu palácio, reinando sobre todo Israel, e ele se lembra de Jonatas. Eles tinham uma amizade tão profunda, uma aliança tão grande, que quando Jonatas morreu, Davi escreveu um salmo, está lá em 1 Samuel 31. Davi escreveu um salmo. A Bíblia diz, já no segundo livro de Samuel, que quando Davi sabe da morte de Jonatas, ele rasga suas vestes em desespero, porque havia perdido ali um grande amigo. Se encerrava ali, talvez para muitos, uma grande história de amizade. Para muitos, se encerraria ali. Para Davi, não. Um dia, Davi estava lá no palácio, e ele se lembra da amizade que ele tinha, da aliança que ele tinha. E aí nós entramos nesse versículo, que começa dizendo, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul? Por que ele não pergunta, resta alguém da família de Jonatas? Porque na cabeça dele, Jonatas não tinha filho. Na cabeça dele, Jonatas não teve descendência. Davi não sabia da existência desse menino, agora homem. E ele vai perguntar, ele vai abranger, ele diz, qualquer parente de Jonatas, ou qualquer filho de Saul, pai de Jonatas, que exista, eu quero usar de boa vontade, de benevolência, de lealdade. E o versículo vai dizer, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Mas por causa do quê? Por causa de minha amizade com Jonatas. Essa é a pergunta dele. É interessante porque, gente, o cara morreu. Jonatas morreu. E não foi ontem não, fazia muito tempo. Mas Davi, mesmo com Jonatas morto, queria demonstrar gratidão. Davi me ensina que o coração grato não precisa ser grato pelo outro, mas por si mesmo. Não importa se quem me ajudou está longe, está perto. Não importa se quem me ajudou até já morreu. Quem tem um coração grato não depende de nada, de ação externa nenhuma, porque ele tem no coração a gratidão. Uma pessoa grata não depende do outro estar presente para ser grato. Que lição esse primeiro versículo. Eu quero provocar você com algumas perguntas aqui. Você é uma pessoa grata? Seja sincero em responder. Eu quero que você responda aí para você mesmo. Quem foi que te ajudou? Quem te estendeu a mão? Quem cuidou de você? Vou mais longe. Você costuma agradecer? Você agradece quem já te ajudou na fé? Eu quero lhe lembrar de algo. Não importa como tenha sido a sua vida até aqui. Alguém te ajudou para que você chegasse aqui. Seja da família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família da fé. Nós não caminhamos sozinhos. A gente se ajuda. Davi era um homem grato. Existe alguém, preste bem atenção só nessa parte aí, existe alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? O que Davi está falando aí? Existe alguém para quem eu possa mostrar a minha lealdade? Grave bem isso. Nesse versículo ele está falando, eu quero mostrar a minha lealdade. Segure aí, nós vamos continuar. Então chamaram um homem, está lá no versículo de número 2, chamado Ziba. Surge aqui na Bíblia um personagem extremamente complicado. Observe como a Bíblia define ele, e a Bíblia não mente. A Bíblia define ele como servo de Saul. Está escrito isso aí ou não, gente? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei Davi lhe perguntou, você é Ziba? O que Ziba respondeu? Sou teu servo. Mentira.
Ele é servo de Saul. Ele não é servo de Davi. O coração de Ziba está com o coração, os erros, os pecados e as falhas de Saul. Ele era servo de Saul. Saul aqui nesse versículo representa tudo aquilo que é do mundo. E Davi representa tudo aquilo que é de Deus. E tem muita gente que é como Ziba. Ele diz que serve o grande rei Jesus, mas é conhecido por servir o mundo. Tem muita gente com esse espírito de Ziba, que a boca fala uma coisa, mas as atitudes falam outras. Aquilo que ele menciona, ele pode até acreditar, mas todo mundo sabe que não é verdade. Não adianta dizer que é servo do rei se é conhecido como servo do mundo. Ziba é mencionado pela Bíblia, quando a Bíblia está falando ali que ele é servo de Saul, mas Ziba está falando ali que não, que ele é servo de Davi. E a gente vai perceber ao longo da história de Ziba, que de fato ele não era servo de Davi, ele era servo de Saul. A gente já percebe isso na sequência. Observem agora. Perguntou-lhe o rei: Ziba, resta ainda alguém da família de Saul? Escute agora, eu vou abrir um parênteses. Para quem eu possa mostrar a lealdade de quem? Mas no 1 está dizendo que a lealdade era dele. Ele pergunta: existe alguém para que eu possa mostrar a minha lealdade? Aqui no 3 ele está falando da lealdade de Deus. Queridos, Davi vivia num momento da vida dele em que a lealdade dele e a lealdade de Deus era a mesma coisa. É quando a gente se confunde com Deus. É quando a gente é confundido com Jesus. É você mesmo que está falando ou é Jesus que está falando na sua boca? A lealdade, o amor que você expressa é seu mesmo ou é o amor de Deus na sua vida? A lealdade de Davi se confundia com a lealdade de Deus. Davi falava: a lealdade é minha. Daqui a pouco ele falava: não, a lealdade de Deus. Daqui a pouco ele voltava: a lealdade é minha. Daqui a pouco ele dizia: a lealdade de Deus. É como se ele dissesse: eu já nem sei mais. Eu penso em Davi aqui como Paulo: vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Há uma mistura dos dois. E aí Ziba, o grande Ziba, vai definir aqui algo muito particular. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Queridos, essa simples resposta de Ziba revela o coração desse homem. Observe que ele menciona duas coisas, ou deixa de mencionar uma, para dar ênfase à outra. O que ele deixa de mencionar? Ele não chama Mefibosete de Mefibosete. Ele não usa o nome. Ele diz: tem aí um filho de Jonatas. Para ele, o filho de Jonatas não tinha nome. E o que é pior agora, ele vai definir esse homem que ele nem dá nome, mesmo tendo nome, ele vai definir pelo defeito, pela falha, pela limitação. Ele diz: tem um cara aí que é filho de Jonatas, e ele é aleijado de ambos os pés. Numa sociedade onde os homens eram criados desde muito pequenos para serem guerreiros de guerra, onde príncipes eram treinados para comandar o seu exército na linha de frente, um homem, um príncipe aleijado de ambos os pés, era uma vergonha para a família. Por isso, Ziba vai mencionar ele pelo defeito, porque para Ziba o passado vale mais do que o presente. Para Ziba o pecado é maior do que a graça. E eu vou fazer uma pergunta aqui: você já foi tratado assim? Você já foi tratado assim? Por alguém que prefere lembrar de você mais pelos erros do que pelos acertos? Você já foi
tratado assim, ser vinculado ao problema, onde o seu nome é o que menos importa, e sim aquilo que você já fez, onde você é mais citado pelo pecado, que foi produzido pelo diabo, do que pela graça que foi produzida pela morte de Jesus naquela cruz? Quantos de nós ou somos lembrados pelos erros mais do que pelos acertos, ou lembramos dos outros mais pelos erros do que pelos acertos? Zezinho, sei Zezinho, você não sabe não, uma vez Zezinho fez. E o outro diz, então não quero papo com esse cara. Nós não damos a chance da mudança. Nós anulamos a graça. E nós colocamos o manto de Ziba, que é aquele cara que é um falso servo de Jesus, mas tem o coração de Saul, que quer matar o outro por causa daquilo que ele ficou sabendo. Queridos, que não seja assim com a gente. Ziba menciona e define: há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Olha o que o rei vai perguntar. O rei não pergunta assim, mas o que aconteceu? É isso mesmo? Não anda? Não pode guerrear? Não. Para o rei, o que vale é onde ele está, porque eu quero buscá-lo. Para o rei, o que importa é onde você está, porque ele quer te buscar. O rei não pergunta dos pecados, o rei quer estender a graça. Onde ele está. E aí Ziba diz, graças a Deus, pensei que você não ia perguntar, porque aqui eu vou acabar de acabar mesmo. Ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. A palavra Lodebar, a palavra Debar, é uma palavra positiva. Ela significa pasto, prosperidade, cântico, alimento, esperança, alegria. Isso é o que significa Debar. Ou seja, é uma palavra positiva, porém tem o lo na frente. E o lo é a negativa da frase. Significa não ou sem. Então o lo ali significa sem prosperidade, sem alegria, não alimento, não cântico. Não, é o negativo. Então, ainda que a palavra seja boa, o lo vem para destruir tudo. E Lodebar, queridos, é um lugar sem esperança e sem alegria. Sabe onde é Lodebar? Lodebar é o fim da linha. E sabe quantas vezes eu tive em Lodebar? Eu posso falar. Muitas vezes. Muitas vezes eu cheguei no momento que eu disse, não dá mais para mim. Não tem mais esperança para mim, não tem mais condições para mim. Mas é lá dentro de Lodebar, aqui eu vou trazer outro personagem que eu acho fantástico, e muito pouca gente fala dele. Lá dentro desse lugar de falta de esperança, grave isso, sempre existirá um Maquir. O texto diz aí, hein? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá em Lodebar. Querido, sabe o que significa o nome Maquir? Precioso. Sabe o que esse Maquir fez? Se você acha que Maquir era um pobre miserável, você está enganado. Maquir tinha condição financeira, já eu provo isso para você. Sabe onde que Maquir decidiu fazer uma casa de abrigo? Lá em Lodebar, porque no coração de Maquir, ele estendia a mão sem querer nada em troca. O coração de Maquir é dar um pouso, um prato de comida, para quem já perdeu a esperança, porque Maquir escancara diante da nossa sociedade, da nossa geração, que dá para viver uma vida sem interesse.
Todos os nossos relacionamentos, a maioria deles, desde criança, nós somos impulsionados a nos relacionar por interesse. Nos relacionamos desde criança. A gente tem interesse em se relacionar com crianças que tenham brinquedos que eu não tenho. Contei aqui, quando eu tinha uns 14 anos, a gente tinha lá na vila, lá em Joinville, Santa Catarina, lá em Barbacena. Lá em Joinville, Santa Catarina, nós tínhamos alguns amigos no bairro. Aquilo era um formigueiro de criança, né? Tudo descalço, só com shortinho. E nós tínhamos amigos mais velhos. Um dia um amigo meu, eu tinha uns 14 anos, chegou em mim e disse assim: você viu o Adael? O que aconteceu com ele? Não é Adriel, é Adael. Porque lá em Santa Catarina é tudo nome bonito. Adael, Tarciano, Tércio, Maili, o nome dos meus irmãos. Adael, eu falei, não, o que aconteceu? Ele comprou um Opala. Eu falei, o quê? Adael comprou um Opala? Comprou um Opala. Aí, eu me lembro até hoje, ele disse para mim assim, a gente tem que ficar amigo de Adael, para andar de Opala. E eu não lembro se eu andei de Opala ou não, mas eu lembro de batendo na casa dele e chamando ele para jogar bola. Mas eu queria mesmo era andar de Opala. As nossas amizades, elas são sempre, ou de um modo geral, baseadas em trocas, em interesses. A gente trata mal um familiar que nos trata bem, mas lambe o chão do patrão que te trata mal. Por quê? Interesse. Quando o outro não tem nada a me oferecer, meu irmão, o nosso relacionamento será superficial. Mas Maquir não. Maquir se levantou para construir uma casa e Maquir não tinha interesse nenhum financeiro nesse lugar. Porque esse lugar era o lugar do fim da linha. Mas Maquir queria ajudar sem ter nada em troca. Maquir é o homem que não suporta ver uma necessidade. Maquir é o homem que se importa com gente sedenta, cansada e faminta. Escute, sem querer nada em troca. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque Maquir só aparece 2 vezes. A próxima vez que Maquir vai aparecer na Bíblia, está lá já no capítulo 17, 2 Samuel, muitos anos depois. Davi vai ter o trono tomado pela traição do seu próprio filho Absalão. E Davi pega a sua família e o povo que com ele estava e foge de Jerusalém para não ser morto por Absalão. E a Bíblia diz que eles chegam num deserto, e lá naquele deserto, em desespero eles estão. Aparece 3 pessoas. Um deles é Maquir de novo. Qual é o interesse que alguém pode ter em ajudar um rei que perdeu o trono? Para nós, talvez nenhum, mas para Maquir, não. Maquir estava lá de novo, e sabe o que Maquir levou para eles? Camas, bacias. 2 Samuel 17, 27. Trigo, cevada, grão torrado, lentilha, mel, manteiga, ovelha, queijo de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo para comerem, porque disse Maquir no seu coração, eles estão famintos, cansados e sedentos. No coração de Maquir não estava assim, vai que ele volta para o trono. Não, não, não. Para Maquir, ele queria só matar a fome e a sede. Queria dar uma cama para quem está cansado. Toda vez que você estiver no fundo do poço, Deus não se esquece de ti porque levanta um Maquir. Alguém para fazer uma oração. Alguém para estender a mão. E eu vou mais longe. Se você não está precisando de um Maquir, seja você um para alguém. Porque o mundo dá voltas. Hoje você precisa de um Maquir. Ou hoje, quem sabe, você pode ser um Maquir. Mas amanhã, talvez você esteja precisando de um. Estenda a mão. Ô Maquir, que história.
Um Maquir é uma pessoa que não quer nada do que é seu. Maquir é uma pessoa que te ama independentemente da tua situação. Deus procura Maquir, menos interesse e mais amor. Quem entendeu, diga amém. Então vamos aplaudir Jesus pela vida de Maquir. Versículo 5 vai dizer só uma frase. Então o rei Davi mandou trazer Mefibosete, ou trazê-lo, de Lodebar. Um dia, o bope, o choque, a tropa de elite de Davi, entra dentro de Lodebar, aquele lugar sem esperança. Bate na porta de Maquir e pergunta: tem um tal de filho de Jonatas aí dentro? Eu penso que Jonatas pensa. Eu penso que Mefibosete pensa. Eu aguentei até aqui, mas hoje veio o golpe de misericórdia, porque o rei Davi me descobriu. Ele sabe que o meu avô queria matá-lo, e ele veio aqui para me matar, porque ele acha que talvez eu queira pegar o trono dele, e eu não quero nada. Eu estou dentro da casa de Maquir, e está tudo certo. Eu imagino que ele tenha tremido na base, mas alguém responde: está lá, sei lá, no quarto, ou no abrigo, onde ele está. E quando eles entram, vem aquele homem naquela situação, aleijado de ambos os pés, sem esperança, numa cidade de miseráveis. Eu vou conjecturar aqui, tá? Para mim, o guarda real pergunta: viu, você é o filho de Jonatas? Ele responde: sim, sou eu. Como quem diz: é isso mesmo, já me passa a espada aqui, eu não preciso nem sair da cama. Esse é o meu fim. Então, o rei manda te chamar. Como é que é? O rei Davi está te chamando, mas eu não passo de um mendigo. Eu imagino que o cara olhou para ele e falou assim: eu também acredito nisso, acho que você não passa de um mendigo. Mas vai saber, né? Na cabeça do rei, ele diz que você é príncipe. Não, mas eu sou mendigo. É verdade, você sabe que é. Todo mundo sabe que você é, mas vai entender a cabeça do rei. O rei diz que você é príncipe. Gente, vamos, porque o rei diz que você é príncipe. Mefibosete é levado para o palácio. Eu chamo essa parte do retorno ao palácio. E quando ele chega no palácio, vamos lá, o próximo versículo vai dizer assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Escute agora. Mefibosete, perguntou o rei. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Vocês pegaram isso aí, não? Pegaram ou não? Ziba não chama pelo nome, mas o rei só chama pelo nome. O rei não diz: tu é filho de Jonatas. O rei não diz: tu que é aleijado de ambos os pés. Não, o rei pergunta: Mefibosete é você? Mefibosete é você? Porque Deus nos chama pelo nosso nome. Eu vou ler um texto aqui para você, Isaías 45, 2. Eu, diz o Senhor, irei adiante de ti. Recebe essa palavra. Eu endireitarei os caminhos tortuosos. Eu, o Senhor, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aqui fala que o Senhor destrói da nossa frente, da nossa vida. Agora vamos ver o que ele acrescenta. Dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Quando eu era criança, minha mãe me deu esse nome, Tarciano. Vou contar a história do meu nome para vocês. E até os 12 anos eu
eu falava para minha mãe, o que a senhora tinha na cabeça quando deu esse nome para mim? Sabe qual que é o meu irmão mais velho, o nome dele? Maurício. E na época tinha o Maurício Matar. Meu irmão tinha cara de Maurício Matar. E eu acho que eu fui jogado em Lodebar com esse nome. Tarciano. Aí eu fui para a escola, começou o bullying. E na época eu não tinha esse negócio, não podia bullying não. Vou tirar, queria saber, queria matar todo mundo de bullying. E aí vocês sabem do que me chamavam. Marciano. Você não quis falar, né? Mas que foi na sua cabeça, foi. Marciano para cá, marciano para lá. E aí vamos nós viver toda a fase escolar como marciano, odiando o nome, me tornando agressivo, se alguém me chamasse de marciano, o que era inevitável. Os caras perguntavam se eu vim de Marte, aquela palhaçada toda que vocês sabem. E um dia eu tinha 12 anos, a igreja que nós congregávamos foi com os adolescentes e jovens para um outro local, e tinha muita gente, era numa espécie de ginásio, para fazer lá um congresso de jovens. E lá dentro, milhares de pessoas, aquilo era um formigueiro de gente. O pastor que estava ministrando disse assim, Deus está levantando um garoto aqui, nessa noite. E eu estou aqui faz tempo lutando com Deus, porque o nome dele é esquisito. E o pastor disse, mas Deus te chama pelo nome, Tarciano. E quando ele falou aquilo, acabou, meu amigo. Quebrou a corrente. Eu digo, Deus conhece o meu nome. E Deus me chama pelo meu nome. Nunca mais me importei com nada e passei a amar o meu nome. E olha que eu nem sabia que havia as redes sociais. Hoje eu digo, o cara me pergunta, eu queria te seguir lá, como é que você está? Eu falei, Tarciano. Mas tem um ponto, filho, só tem eu. Põe Tarciano que vai aparecer eu aí, filhão. Não precisa botar ponto, underline, não sei o que, sobrenome. Não, botou Tarciano, vai aparecer eu. Deus nos conhece e nos chama pelo nome. Deus conhece o teu nome. Deus conhece o teu nome. A primeira palavra, quando Deus vai chamar alguém, é chamar pelo nome. Deus nos conhece pelo nome. Diga para quem está perto de você, Deus conhece o seu nome. A palavra seguinte... Não, segura aí. Antes de eu mudar de versículo. Mefibosete, perguntou Davi. E ele respondeu o quê? Sim, sou teu servo. Aqui não tem mentira. Ele não era servo de Saul. Aqui tem um personagem que diz, não, eu sou teu servo. Ele reconhece. A primeira palavra do rei foi chamar pelo nome. A segunda, observe. Não tenha. Deus é tão maravilhoso, né, gente? Deus nos chama pelo nome e Deus ainda diz, não tenha, não precisa ter medo. Disse-lhe Davi, escute agora, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Escute agora. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô. E você comerá na minha mesa. Sabe o que o rei faz quando chama alguém? Recupera duas coisas na vida da pessoa imediatamente. A primeira é identidade. Você é príncipe, e eu te restituo tudo que é seu por direito. Isso é identidade. Só que só Jesus vai além. Ele não só devolve a identidade, como ele devolve a intimidade. Você vai sentar na minha mesa.
não é só identidade, é intimidade. Ele está dizendo, daqui em diante, não só muda a tua identidade, de mendigo a príncipe, como também muda o teu estado de intimidade. Você que estava longe e afastado, agora vai sentar na minha mesa. Não parece uma história do Novo Testamento contada por Jesus, a do filho pródigo? O pai recupera a identidade e o pai recupera a intimidade. Que lindo! Eu posso te falar uma coisa, o que eu estou sentindo da parte de Deus aqui nessa noite. O Senhor vai recuperar a identidade e a intimidade de muitos aqui. De muitos. Mefibosete tem uma dificuldade de entender a graça. Eu também tive. Observe como ele vai responder a tudo isso no versículo de número 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Eu não culpo Mefibosete, porque Mefibosete tinha muitos traumas. Aliás, quantos traumas você tem? Mefibosete tinha trauma físico. Ele era aleijado de ambos os pés, não podia ser guerreiro. Ele tinha um trauma familiar. Todos os seus parentes morreram ao fio da espada. Ele tinha um trauma emocional. Está aí, ó. Ele está dizendo que ele não passava de um cão morto. Ele tinha um trauma social. Ele era um fracassado que vivia em Lodebar e não podia trabalhar para se sustentar. E ele, além de tudo, ainda tinha um trauma espiritual. É o príncipe que virou escravo numa terra de miseráveis. Ou seja, qual é o trauma espiritual? Ele aceitou que ele jamais seria príncipe. Ele aceitou que a vida dele era uma vida de miséria. Quantas coisas! Por isso que é uma dificuldade de entender a graça. Eu prego sobre a graça todos os domingos aqui, mas tem gente que acha que não. Tem gente que acha que para ele não dá. Que ele se vê como com essa visão. Para os outros serve, mas eu não. Eu já fui muito fundo nos meus pecados. Eu já errei muito, eu já falhei muito. Mas aqui nós temos um rei maravilhoso. Posso falar para você? Eu não sei qual é o seu trauma, mas eu lhe garanto que o rei mandou te chamar. E quando ele chama, ele cura todos os traumas. Então o rei, vamos lá, mandou chamar quem? Ziba. Zibão. Chama o Ziba aí para mim. Quem é o Ziba? Aquele que diz que é meu servo, mas é servo de Saul. Aquele que reconhece os outros só pelo erro. Aquele que não tem palavra de graça, só de condenação. Chama esse cara para mim. Chamou o Ziba, e aí disse para o Ziba: ô Ziba, hoje eu estou devolvendo ao neto de Saul o Mefibosete, Ziba. Seu senhor, olha o rei falando, devolvendo ao neto de Saul, seu senhor. Mesmo que ele tenha dito, eu sou teu servo, o rei sabe quem é o servo. Estou devolvendo para Saul, teu senhor. Não vem com esse papo que tu é meu servo não, que eu sei quem tu é. Estou devolvendo ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Vamos seguindo. Você, Ziba, os teus filhos, Ziba, e os teus servos, Ziba, cultivarão a terra para Mefibosete. Você trará, Ziba, a colheita para que haja provisão na casa do neto do teu senhor. Mas Mefibosete vai além, Ziba. Ele não vai só receber da sua mão, ele vai receber da minha, porque ele comerá na minha mesa. Ziba, tu tem 15 filhos e 20 servos. Contigo a minha conta dá 36. Então eu tiro Mefibosete de Lodebar e ele já começa com 36 empregados, incluindo você, Ziba. Porque Deus, Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quer,
na hora que Ele quer. Eu pergunto, tudo foi restituído a Mefibosete? E a resposta é sim. Ziba virou servo de Mefibosete? A resposta é sim. Mefibosete vai comer na mesa do rei? E a resposta é sim. Vamos terminar? Não. Para o rei ainda é pouco. Não, pastor, deixa eu entender. O cara estava lá, aleijado, o rei mandou chamar, sim, chamou. Restituiu, sim. O cara que apontava ele dizia, só pelo defeito, vai ser servo, sim. Vai sentar na mesa do rei? Sim. Mas o rei sempre vai mais longe. Vamos ver o próximo versículo ali. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Escute agora. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi. O que está escrito ali? Pelo amor de Deus, me ajuda. Como se fosse o príncipe que virou mendigo. O mendigo que virou príncipe. O príncipe que virou filho. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. 1 João 3,1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. Parece que a continuação desse versículo está em outra carta, a de Paulo agora, Gálatas 4,6, ele diz, e só porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, e o Espírito clama, Abba Pai, 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 Papai. Escute agora, assim você, levante sua mão para receber essa palavra, assim, Gálatas 4,7, você não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho, Deus te fez herdeiro. É lindo demais. Eu vou terminar, né? Eu já estou aqui quase com a voz, mas eu vou terminar com você em pé. Se você puder, por favor, fique de pé. Vamos ler o 13 para a gente terminar? Vamos ler o 13. Gente, redobre sua atenção agora. Escuta o que está ali, 3 coisas. Então, Mefibosete, primeira coisa, que era aleijado dos pés. Segunda coisa, foi morar em Jerusalém. Terceira coisa, passou a comer sempre à mesa do rei. Eu imagino que alguém trazia Mefibosete até a sala da mesa do rei. Mefibosete era colocado numa cadeira e os pés de Mefibosete ficavam embaixo da mesa. Porque a mesa do rei esconde os nossos defeitos. Quando eu estou na mesa do rei, eu estou igual a todo mundo, porque os meus erros, as minhas falhas são escondidas. E ainda que a mesa tenha uma multidão de gente olhando para mim, só o rei sabe que eu sou aleijado de ambos os pés. Só o rei que conhece. Quando eu sento na mesa do rei, isso gera um incômodo. Mas foi ele que me chamou. Meus pés ficam escondidinhos lá embaixo. Eu posso falar de igual. Eu posso ter comunhão. Se fosse Ziba na mesa, talvez Ziba ia falar, ô aleijado dos pés, você passa salada para mim? Mas o rei não. O rei diz, filho, é demais. Quando eu estava lendo esse texto essa semana, teve momentos de eu soluçar.
todos nós precisamos da graça de Deus. E a gente fica se medindo em cima da mesa, ou na parte de cima, quando na verdade Deus conhece. Certa feita, já contei isso aqui, Jesus entrou numa sinagoga pregando e tinha um homem com uma das mãos mirrada pela lepra. Ele não podia estar ali, mas ele escondia a sua mão. Mas Jesus, que é o rei, chamou ele e disse: você aí, vem aqui. E ele veio. Aí Jesus disse para ele assim: estende a mão. Essa é a mão leprosa. Eu imagino que ele fez assim, ficou com ela escondida e estendeu a boa. Jesus olhou para ele e disse: não, eu não estou aqui por causa da boa, porque a boa todo mundo vê. Eu estou aqui pela defeituosa. Essa só eu sei que você tem. Estende ela. E aquele homem pega e estende. E a Bíblia diz assim: e ela ficou sã como a outra. Mãos na Bíblia fala de obras. Obras. O Senhor disse para Davi: você não vai construir o meu templo porque há muito sangue nas tuas mãos. O que é isso? Davi era um homem de guerra. Obra. Quando Jesus diz para aquele homem, o Senhor está dizendo assim: eu quero que todas as tuas obras me glorifiquem, não só a metade delas. Porque o rei conhece. O rei conhece todas as coisas. Eu fico me perguntando, e eu vou terminar com isso, porque me veio isso ao coração. Por que Deus não curou Mefibosete? Mefibosete sentava ali, os seus pés aleijados. Eu acredito que é para que Mefibosete nunca esquecesse que ele só estava na mesa porque, apesar dos defeitos, o rei o chamava de filho por misericórdia. É assim que eu vejo a minha vida. Você tem que ver a sua assim também. Você não é o bambambam, não. O rei te conhece. Conhece você. Ele te conhece tanto que eu estou falando para um monte de gente aqui, mas os olhos dele estão sobre você. Ele te conhece. Ele te vê. E diante dele não tem como esconder nada. Nada, nada, nada.